Fala galerinha, tudo bom? Professor Alan passando por aqui para a gente ter uma aula de gráficos de aquecimento. Se liga só, entender o seguinte, o que significa o eixo Y e o que significa o eixo X. No eixo Y de um gráfico de aquecimento de uma determinada amostra, nós temos a temperatura em graus Celsius. E no eixo X nós temos o tempo em minutos que eu representei aqui, mas pode ser segundos, pode ser hora, vai depender do que estiver no gráfico para vocês. E aí, outra coisa que a gente tem que saber é a definição de ponto de ebulição e ponto de fusão. Ponto de fusão é a temperatura na qual uma amostra passa do estado sólido para o estado líquido. Temperatura de ebulição é a temperatura na qual uma amostra líquida passa para o estado gasoso. Essa é a definição para ponto de fusão e ponto de ebulição. E a gente viu esses tipos de transformações na aula de transformação da matéria, ok? Então vamos começar a analisar o gráfico. Primeiramente, como que é montado um gráfico? É montado desse jeito aqui, ó, através de um experimento. Então aqui eu estou representando mais ou menos um experimento. Nós temos aqui um cronômetro, né, digital, 00, e na hora que eu iniciar esse cronômetro, eu vou começar aqui a aquecer e marcar a temperatura nesse termômetro. Então, ó, no tempo 0, comecei a aquecer, estou começando a marcar o cronômetro. O que vai acontecendo com os resultados que eu vou pegando desse experimento? Quando der, por exemplo, 1 minuto, eu vou olhar a temperatura. Então, ó, deu 1 minuto aqui, eu vejo a temperatura e marco um pontinho no gráfico. O que vai acontecendo com o tempo, conforme vai passando o tempo? Aqui eu tenho uma amostra sólida, conforme eu vou aquecendo essa amostra, ela vai passando do estado sólido para o estado líquido. O tempo vai passando e a temperatura ela vai aumentando. O tempo vai passando, a temperatura vai aumentando. Então eu marco aqui nesse gráfico, ó. Conforme o tempo vai passando, a temperatura vai aumentando. Então, ó, comecei o experimento. O tempo vai passando, a temperatura aumentando. O tempo vai passando, a temperatura aumentando. Opa, cheguei na temperatura. Eu vou analisar a temperatura dele e vou ver que vai bater aqui, ó, no ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É a passagem do sólido para o líquido. Então, ó, antes de chegar nesse tempo T1, nessa linha aqui, eu tenho apenas a amostra no estado sólido. Eu só tenho sólido. Quando chega aqui, esse sólido, ele começa a derreter, ele começa a transformar a primeira gotinha de líquido, né? E aí começa em T1 essa transformação que a gente chama de fusão, né? Por isso que aqui é ponto de fusão ou temperatura de fusão, temperatura na qual ocorre a transformação do sólido para o líquido. E aí o tempo vai passando, vou derretendo aquele sólido, o tempo vai passando, o sólido vai virando líquido. E nesse trecho aqui, ó, até o T2, tempo 2, eu tenho sólido mais líquido. Eu tenho existindo ao mesmo tempo, sólido e o líquido. E para essa transformação a gente dá o nome de fusão. Então todo esse tempo, do T1 até o T2, a temperatura ela permanece constante no ponto de fusão, até que todo sólido se transforma em líquido, e quando eu chegar nesse ponto que eu só vou ter líquido, a temperatura ela volta a subir enquanto o tempo vai passando, a temperatura vai subindo. Então nesse trecho aqui, onde a temperatura volta a subir, eu só tenho uma amostra líquida agora. Quando chegar em T3, nessa temperatura, que a gente chama de temperatura de ebulição ou ponto de ebulição, eu vou começar a ter uma nova transformação física. Que transformação física é essa? É o líquido passando para o estado gasoso. E para essa transformação do líquido para o gasoso, quando eu estou aquecendo, eu chamo isso aqui de ebulição. Então, ó, quando eu chego no T3, eu tenho o início da ebulição e ela vai ocorrendo, o líquido vai passando para gás, o líquido vai passando para gás, até chegar nesse pontinho onde eu só tenho praticamente gás e
a temperatura ela volta a subir de novo. Quando a temperatura volta a subir, significa que eu só tenho agora gás. Então, ó, esse é o exemplo de um gráfico de aquecimento para uma substância pura. Por que que isso aqui é a cara de um gráfico de aquecimento de uma substância pura? Porque o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles permanecem constantes, ou seja, todo o processo de fusão e todo o processo de ebulição, ele ocorre numa certa temperatura constante. Então a gente sabe que a característica de uma substância pura é que ela vai apresentar ponto de ebulição e ponto de fusão constante. Beleza? E agora a gente vai analisar uma mistura. Quando nós temos uma mistura, o que acontece no gráfico? Como que o gráfico vai ser representado? Para uma mistura comum, nós temos aqui o eixo Y, temperatura, e o eixo X, tempo e minuto. Ok? Repara o seguinte, na temperatura de fusão e ebulição, eles permanecem constantes, é uma reta paralela ao eixo X. Já aqui, no gráfico de mistura comum, nós temos uma variação nessa transformação. Ó, no início é a mesma coisa, eu só tenho a amostra sólida. Quando chega em T1, eu vou ter a transformação aqui, tá? Que transformação é essa? O sólido passando para líquido. E para essa transformação de sólido passando para líquido, a gente chama de fusão. Quando todo sólido passar para líquido, a temperatura vai continuar subindo e nós vamos ter o quê? Só líquido nesse trecho, ok? Quando chega em T3, eu reparo que está ocorrendo uma outra transformação física, que é o líquido passando para o estado gasoso. E para essa transformação a gente chama de ebulição. Ok? E quando todo líquido se transforma em gás e essa temperatura volta a subir, eu sei que aqui eu só tenho gás. Então, ó, repare o seguinte, sólido passando para líquido, passando para gás é a mesma coisa. O que está mudando agora é a inclinação do ponto de fusão e ponto de ebulição. Repara que para uma mistura comum eu tenho uma inclinação e isso vai me dar uma variação do ponto de fusão e uma variação do ponto de ebulição. O que significa? Que durante o processo de transformação, essa temperatura ela vai subir um pouquinho, até que todo o sólido se transforme em líquido, e ela volta a subir normal. Aí depois vai ter uma nova transformação, onde você vai ter ali ó, uma variação durante o processo de transformação. Isso não ocorre numa substância pura, ok? E aí nós temos o seguinte, dentro das misturas, nós temos dois tipos de mistura, mistura eutética e mistura azeotrópica, né? Além dessa mistura comum. E qual é a diferença desses dois tipos de mistura para a mistura comum? Na mistura eutética, você vai ter o ponto de fusão constante. Ó, ponto de fusão parece com o ponto de fusão de uma substância pura. Porém, no ponto de ebulição, a gente tem um ponto de ebulição que sofre uma variação de temperatura. Tá? E para isso a gente dá o nome de uma mistura eutética. Já numa mistura azeotrópica é o inverso. Você tem o ponto de fusão sofrendo uma variação durante essa transformação e a temperatura de ebulição, ponto de ebulição constante. Então aqui ó, você tem para a mistura azeotrópica ponto de fusão sofrendo uma variação e o ponto de ebulição constante. Então, ó, repare o seguinte, vamos fazer aqui uma análise. Para uma substância pura, nós temos tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição constante. Para uma mistura comum, nós temos tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição sofrendo variação. Já para uma mistura eutética, eu tenho o ponto de fusão constante e o ponto de ebulição sofrendo uma variação. E para uma mistura azeotrópica, eu tenho o ponto de fusão sofrendo variação e o ponto de ebulição constante. Então, é isso. É assim que aparece no vestibular. Deu para entender? Ficou tranquilo? Qualquer dúvida, manda um recado aí
E é isso.